Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é um relato de Paulo, em uma das suas cartas, ou o best-seller das cartas, das epístolas paulinas, a carta aos Romanos. Paulo faz uma descrição exata do ser humano, depois da queda. Porque quando Deus fez o homem, fez Adão, fez o perfeito. Adão não conhecia o mal, não conhecia o pecado, eram inocentes como crianças. Deus o fez perfeito, de sua costela fez Eva, a sua companheira, a sua auxiliadora, fizeram-os perfeitos, totalmente perfeitos, sem mácula, sem defeitos, nenhum. Fiquem à vontade nesse pedacinho de paraíso, o Éden. De tudo podem comer, menos daquele fruto, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Eva, mais à frente, sucumbiu à tentação, como muitos hoje sucumbem constantemente e dão ouvido à serpente. Ela deu ouvido à serpente e comeu do fruto e desobedeceu à ordem expressa a qual o Senhor tinha dado. Se comeres, certamente morrereis. E ouviu algo terrível de Deus. Maldita é a terra por tua causa. Olha só, a partir daí, toda a raça humana foi condenada à morte. Toda a raça humana, a partir de agora, foi condenada e carrega em seu DNA, em suas células, um câncer chamado pecado. Que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que tiveram seus filhos, depois da morte de Abel, o mal, eles foram propagando filhos e o mal foi se espalhando, Caim foi se espalhando, foi se espalhando, foi se espalhando o mal até um ponto de nós sabermos bem que o Senhor decidiu destruir a raça humana, salvando só Noé e sua família. Daí, Sem, Cã e Jafé, seus filhos, se proliferaram na terra e formou uma nova geração. Desta nova geração, ao qual vemos, o mal que está contido no homem não teve jeito. Propagou-se e continua cada dia a imaginar. Quando a gente imagina que já pode ter visto tudo, a gente sempre se surpreende com algo abominável da parte do homem. Paulo faz uma descrição aqui em Romano, uma característica perfeita de um homem que ama a Deus, de um homem clemente a Deus, mas carrega em si o câncer. E carrega em seu DNA a herança genética dos nossos primeiros pais, o erro dos nossos primeiros pais. Com o meu entendimento, com o meu coração, eu tenho prazer na lei do meu Deus. Eu tenho prazer. Mas, quando eu olho para a minha carne, eu enxergo ali
outra lei, guerreando contra a lei do meu coração, contra a lei do meu entendimento. A lei do pecado, a minha carne. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Muitas vezes ajo de uma forma que eu mesmo não me compreendo. Isso é uma descrição clássica do ser humano, é uma descrição clássica de um homem contrito a Deus. Que muitas vezes a gente se pergunta, por que eu cometo isso? Senhor, eu não tenho culpa. Eu sou condenado, eu pago pelos erros dos meus pais, dos meus ancestrais, dos meus primeiros pais. Eu sofro por isso, mas eu não tenho culpa. Eu quero ser perfeito, eu me torne perfeito, eu não tenho culpa deles terem feito isso e eu trazer, carregar isso em mim. Paulo começa a dar uma descrição completa de tudo isso. É o retrato, como eu disse, do ser humano, um ser humano contrito a Deus. Porque o homem comum, o homem que vive sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, que não busca, para ele o pecado, ele não está nem aí. É como respirar, como andar, como falar, ele não está nem aí. Mas um homem contrito ao Senhor, que o busca, que busca a Deus, ele se amargura porque ele comete certas coisas que ele não entende. Muitas vezes, meu Deus, como é que eu pude praticar isso? Eu não queria, eu não quero. Por que cometi? Eu sou teu servo. Por quê? É a carne. É o pecado que habita em nossa carne. É ele. Aí mais à frente, esse aqui é o capítulo 7, que a gente está lendo. No 7:25 diz assim, devido a toda essa situação, eu não tenho culpa, Senhor. Eu não tenho culpa de estar dessa forma, eu não tenho culpa de passar por isso. Eu não tenho culpa de vivenciar isso. Eu não queria isso. Eu quero me tornar perfeito, me alveja, me limpa. Quem me livrará deste corpo, dessa morte? Paulo diz. Aí no 7:25 diz, assim o diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas agora, pois, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, agora já no capítulo 8 de Romanos, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O homem não é capaz de se justificar diante de Deus por nada. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo ouro, nem toda a prata do mundo é capaz de comprar sua salvação. É capaz de alvejar sua alma. Jamais, nenhum esforço que você possa fazer, nenhuma obra que você possa fazer, por mais que se esforce, você não será capaz de comprar a sua entrada no céu, a sua salvação. Todo o mérito, todo o esforço, a graça derramada sobre você vem unicamente, exclusivamente de Jesus Cristo. Eu, estudando há uns tempos atrás, e vejo uma guerra ferrenha de linhas teológicas. É o monergismo e o sinergismo. O sinergismo, eu falei aqui até no meu canal, eu fiz um pequeno podcast, rapidamente, e trouxe essas duas expressões, monergista e sinergista. O sinergismo é uma linha da teologia, e muitas igrejas o crê, que Deus, no tocante à salvação do homem, ele fez uma parte. Entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê. Muita gente diz, Jesus morreu por toda a humanidade. Lógico, o sacrifício dele é capaz de cobrir toda a humanidade, mas nem todos os aceitam. Nem todos o aceitam. Morre gente constantemente. Assassinos, criminosos, pecadores de diversas linhas, crimes abomináveis. E todos nós, para começar, somos pecadores. Todos nós. Mas quem aceita Cristo Jesus está banhado pelo seu sangue. Está banhado pelo sangue de Cristo, justificado,
Como aqui diz no 8, nenhuma condenação, capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só. Para os contritos, para os que buscam a Deus, para os que buscam, que o aceitaram, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, porque nem todos creem. Milhares morrem aí perdidos, mas os que creem são salvos e justificados, não por você, não por mim, mas pelo sacrifício que ele prestou na cruz do Calvário, pagando toda a sua dívida, se você o aceitar. Muitos não aceitam, mas os que aceitam são justificados, limpos e alvejados. Voltando aqui, duas linhas teológicas, o monergismo e o sinergismo. O monergismo são linhas, os reformados defendem essa tese em que eu creio em parte que todo o trabalho de atrair, purificar e salvar é de Deus. O homem, ele não tem poder nenhum sobre a sua salvação. Já a linha sinergista, uma grande massa esmagadora crê nisso, ele já crê que a salvação é compartilhada. Ou seja, Deus, o Pai, Deus Todo-Poderoso, ele fez uma parte, que foi entregar seu filho na cruz do Calvário para morrer por aqueles que o aceitem. Todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez a parte dele, cabe agora a você aceitar. Ou seja, Deus faz uma parte, você faz outra. Esse é o sinergismo, é a linha sinergista. Já o monergista, não. Toda obra redentora é unicamente exclusividade de Deus. O que é que vocês acham? Eu creio na linha monergista. Não tem como nós. Eu paro e reflito, me analiso todo dia, analiso constantemente a vários irmãos, a várias pessoas, a vários. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Paulo, quando fala aqui, classicamente, você vê aqui uma análise completa de mim. Eu vejo isso aqui, ó. Classicamente ele está me descrevendo. Ele está me descrevendo. Quem me livrará deste corpo de morte? Nessa situação eu estou perdido. Eu com o coração e a minha mente, meu entendimento, eu tenho prazer na lei do meu Deus. Mas quando eu olho, a minha carne, ela quer outra coisa. Com o meu entendimento e coração, eu tenho prazer na lei do meu Deus. Mas quando eu olho para a carne, eu vejo uma outra lei que opera, a lei do pecado. O homem, o ser humano é uma raça debaixo de maldição. Maldita é a terra por tua causa, assim diz o Senhor em Gênesis. É o homem. Ele só é salvo unicamente, exclusivamente por Deus. E as escrituras é clássica. Como diz, você é justificado diante de Deus não por obras, mas pela graça. Nós somos justificados diante de Deus pela graça de Deus. É Deus quem te atrai. É Deus que te purifica. E é Deus que te justifica e que te salva naquele grande dia, mediante a sua aceitação ao sacrifício de Cristo Jesus. Mas o homem, ele não é capaz de se justificar por ele mesmo. Indiscutivelmente, o homem não é capaz de, diante de Deus, parar diante de Deus aqui, ó, perfeito, não. Se nós, na situação humana que nós estamos, se chegarmos diante de Deus, é pulverizado, é incinerado vivos, pela grande santidade e a grande grandeza do nosso Deus. Mas agora, justificados pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício, quando nós um dia chegarmos diante do grande Deus, quem brilhará em nós, quem estará diante de nós como nosso advogado, e está, como as Escrituras diz, é Ele que nos justifica, Cristo Jesus. Deus olha e não vê mais a gente, mas vê Cristo Jesus brilhando em nós, nos justificando, através do sacrifício. Pela graça, sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Ou seja, unicamente, exclusivamente, Deus é que nos justifica. Porque se fosse por nós mesmos, não há condição, não tem condição do homem se salvar por si mesmo. Porque nós fazemos uma coisa boa e 10 ruins. Uma boa e 10 ruins. É difícil
o homem se salvar por ele mesmo. Todo o processo é feito por Deus. Todo o processo foi feito para quem o aceita. Foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, para quem foi derramado sangue, vertido o sangue de Cristo Jesus, foi ali que foi pago todos os meus e os seus pecados. Se você o aceitar. Se você o aceitar. Ainda há tempo. Você que pode estar me vendo, que muitas vezes se pergunta, não há salvação para mim. Não há. Eu estou perdido. Ah, sim. Não há pecado grande demais que Deus não possa apagar. Não há mancha negra em você que Deus não possa alvejar. Como ele diz no capítulo 1 do profeta Isaías, bem no início do capítulo, sobre os vossos pecados podem ser igual a escarlate, igual ao carmesim, eu os tornarei alvo que nem a lã, branco que nem a neve. Ou seja, o seu pecado, a sua situação, pode estar grande como for, o fundo do poço mais fundo, o poço mais fundo, o Senhor mete a mão e tira você de lá. Está manchado, Deus alveja. Só basta você dar o primeiro passo e se arrepender de toda a sua situação. E ser justificado, não por você, mas pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só depende de você dar o primeiro passo. Onde quer que você esteja. Você que está afastado, está frio, está sem forças. O Senhor está aqui. Clame por Ele, Senhor, eu estou sem força de retornar para Ti. Eu estou sem forças. Eu não tenho forças. Coloque seus fardos todos sobre Ele, pois Ele diz, está cansado, sobrecarregado. Venha até mim, eu o aliviarei. Coloque sobre mim todo o vosso jugo. Ele compartilhará com você a vossa luta, a vossa caminhada, o vosso fardo. O fardo dele é leve. E você, que pode ter se deparado com esse vídeo agora nesse momento, e está me vendo, está ouvindo, o Senhor está falando para você. É para você que Ele está falando. Venha, eu te aguardo. As Escrituras estão cheias de passagem ao qual o Senhor diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Diferente de nós que somos maus. Quando a gente vê certas situações, certos criminosos, quantas vezes muitos de nós não desejam. Caba desse, se eu fosse policial, eu matava. Pode ser o mais abominável de todos. O Senhor fica triste quando o ímpio morre sem arrependimento. Pois ele diz, eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu quero que ele se arrependa, me busque e viva. Não importa qual o teu pecado. Não importa qual a tua situação. Ele está aqui para perdoar, te alvejar, te limpar. Basta que você contrite o seu coração, que você se arrependa, que você o busca. Olhe ao nosso redor. Olhe ao nosso redor. Não há nada de bom neste mundo. Cada vez mais o mundo se afunda em um mar de lama que já está por aqui. Tudo que se levanta é tudo contrário à lei de Deus. Tudo é contrário à lei de Deus. Tudo. Venha comer o melhor que eu tenho para oferecer a vocês. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Venha, entre, compre, se deleite de graça, diz o Senhor. Ele te espera, Ele te aguarda. Você aí, ó, que está me vendo, que se deparou com o vídeo agora. E você que está firme, fique mais firme ainda. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe as mensagens a qual eu tenho aqui no canal. Compartilhe. Vamos juntos nos unir e pregar o Evangelho. Levar a mensagem. Cada dia mais eu sei que muitos escândalos têm surgido. Muitos escândalos vêm surgindo. Estão surgindo a cada dia. Mas eu não me espanto com isso. Já estava escrito. Conversando até com um companheiro, um irmão recém-convertido, que diz assim, eu vejo esses escândalos, essas coisas todas, mas eu nem ligo. Não ligo para isso não, já estava escrito. Irmão Guzmão, se estiver me vendo,
recém-convertido, mas já tem uma base forte. Porque muitos que já estão aí antigos não têm. No tocante a isso. Se incomoda com o escândalo de pastor, isso, aquilo outro. Você tem que ficar triste por essa situação. Mas não espantado, porque Jesus já tinha dito. Os apóstolos, os profetas, tudo já tinha dito. Então você só vivencia agora e crê mais ainda na veracidade dos fatos das Escrituras. Não queira saber, eu não me espelho em ninguém, eu fico triste por certas situações. Mas Paulo diz em uma de suas cartas, vocês que estão de pé, orem, para que não caia. Vigiem, porque um vacilo, o inimigo te dá uma rasteira. Porque deu um vacilo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Então temos que ficar atentos e alertas. E cada vez mais firmes em Cristo Jesus, porque a batalha cada dia fica mais acirrada, a perseguição cada dia fica mais acirrada. Vamos aproveitar esse momento de liberdade que ainda temos em nosso país, porque tem outros países que eu vi relatos recentes de pessoas dizendo que lá em certas regiões do Oriente Médio, dizendo assim, vocês têm tanta liberdade para andar com a Bíblia, para pregar nas praças, e muitos não fazem, se acomodaram dentro das igrejas. Defende o evangelho dentro das igrejas. E as almas lá fora. E a gente aqui não pode andar com a Bíblia, tem que se esconder em cavernas para se reunir. Olha só. E nós temos a liberdade e muitos se escondem. Temos que usar o que pudermos. Eu uso aqui redes sociais. Se precisar de mim em qualquer parte aí do Brasil, em qualquer igreja, eu congrego com irmãos em uma congregação. Mas comigo não tem esse negócio de igreja A, B, C. O evangelho é o mesmo. Eu vou para qualquer local. Eu sou um servo de Deus. Eu vou para qualquer igreja. Só é abrir as portas e dizer, vem irmão para cá, eu vou. Vem para cá que eu vou. Vem para cá que eu vou. Vem aqui para São Paulo, eu vou. Para o Rio de Janeiro eu vou. Para Minas Gerais eu vou. Se eu não puder ir financeiramente, eu vou dizer, eu queria ir, eu não posso. Se eu não puder ir financeiramente. Mas se eu puder, eu vou. Estou aqui. Uso as redes sociais, uso tudo que posso. Use tudo que puder, em tempo e fora de tempo. Busque o Senhor. Clame a Ele. Ele está de braços abertos. Saiba que Cristo Jesus é nossa justiça, é nossa justificação. Como o texto diz, para aqueles que o aceitam, para aqueles que o buscam, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.